Olá, crianças, tudo bem com vocês? Meu primeiro ano lindo do meu coração. Hoje o professor está aqui, Hulk esmaga, mas não vai esmagar ninguém não, viu? Só para dar força, igual, me imbuir de raios gama para vir dar aula para vocês. Bom dia para quem está indo, bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde, que acordou tarde demais e resolveu assistir as aulas à tarde. Então, bom dia para quem é de bom dia ou boa tarde para quem é de boa tarde. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de interpretação textual. Vocês já viram ali, ao fundo, como sempre. Hoje vamos falar sobre funções da linguagem. Hoje o professor está de óculos, porque a iluminação da gravação faz com que nossos olhos sofram mais, Então o professor hoje teve que colocar um óculos para dar uma ajudada nos olhos, A cegueira da veia, que vai chegando e a gente vai precisando de olhos artificiais. E hoje vamos falar sobre funções. Isso que nós estamos fazendo aqui, conversando. Qual é a finalidade? Para que eu uso uma determinada conversa, um determinado ato de escrever, um determinado desenho? Quando a gente fala função de linguagem, é exatamente isso. Função. Para que serve o seu ato de comunicação? Hoje nós vamos falar aqui, capítulo 6 do livro 2. Nossas páginas estão ali como sempre. Eu vou mandar para vocês uma planilha com todos os capítulos e atividades que vocês vão ter que fazer aí, ao longo desde a primeira aula, ou seja, desse mês. Vou mandar para vocês depois, lá nos grupos, de WhatsApp, uma planilha com tudo certinho. O que a gente viu na primeira semana, o que nós vamos... o que vocês viram na segunda, o que vocês estão vendo aí na terceira semana, para vocês acompanharem e saberem, quais são as tarefas que vocês terão que fazer de língua portuguesa. E a função da linguagem é para isso. Olha, eu acabei de informar, nesse estado que nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia de isolamento. Às vezes você está em casa. Ontem eu estava brincando, minha esposa chama você, vamos lá, vem aqui na cozinha, me ajudar a fazer. Eu falo, não pode, estou besuntado de álcool, não pode, muito alto, não pode chegar perto de fogo. E as máquinas de lavar, as máquinas de lavar estão trabalhando muito, que é uma lavação de roupa que, meu Deus do céu, a máquina batida dela já está batendo assim, quero 13º, quero 13º, mas tudo isso em função da situação. Reparem que essa história que eu contei aqui para vocês, ela também tem uma função. Vocês estão vendo esse quadrinho aqui, esse gráficozinho que eu fiz lindo, maravilhoso para vocês. Isso aqui vocês podem copiar, viu? Copie isso aqui, que isso aqui é muito bom, ele traz a informação do nosso assunto de uma maneira bem clara, de uma maneira bem objetiva. Então, reparem bem. Vamos lembrar de algumas coisas. Vocês sabem que o nosso ato de comunicação se dá pela nossa linguagem, certo? Essa linguagem, ela se divide em verbal e em linguagem não verbal. Verbal, fala escrita, não verbal, imagem, sons e cores. E toda vez que nós usamos algo dessa linguagem para estabelecer comunicação, nós estamos atribuindo uma função, uma finalidade. Esse barulhinho que vocês porventura ouçam, é o pessoal arrumando aqui fora, viu? O pessoal está trabalhando aqui na escola. Não é só a gente, não é todo mundo. Então, essas funções, elas apresentam uma forma de para que você as usa. Então, vamos lembrar. Aqui no quadro vocês estão vendo. Bem no centro eu tenho uma mensagem. Mensagem é aquilo que você vai se comunicar. Nos dois extremos desta mensagem, eu tenho daquele lado de lá o emissor e do lado de cá um receptor, também chamados de interlocutores. Geralmente, quando vocês vão olhar por aí, internet, livros, vocês podem achar o emissor como interlocutor 1 e o receptor como interlocutor 2. São os interlocutores de uma mensagem. Essa mensagem, ela precisa de um canal de comunicação. A mensagem é o próprio texto.
O que é a mensagem? É a sua fala. Olha, a minha mensagem agora é eu. Sou eu falando com vocês. Essa mensagem é a notícia que está escrita no jornal, é a história que você está lendo no livro, é a gravura que você vê, né? É o desenho da história em quadrinhos com o texto, é a escultura, é a música que você escuta. Essa é a mensagem. Emissor é quem envia essa mensagem para você, o interlocutor 1. Se você está ouvindo uma música no seu fone de ouvido, quem é o seu emissor? É o cantor. O cantor que você ouve é o seu emissor. A música que ele canta é a letra, a música é a mensagem. E o receptor quem é? É você que está ouvindo. Quando você passa na rua e vê um outdoor, que quando fala em emissor e receptor, todo mundo pensa logo em duas pessoas, né? Não é necessário que sejam duas pessoas. Emissor é quem te envia a mensagem. Por via direta, eu aqui estou via direta, estou falando com vocês. Mas indireta, você passa e vê um outdoor. Naquele outdoor tem uma propaganda, uma mensagem, enfim. O texto que está no outdoor é a mensagem. Quem é o seu emissor? Quem produziu aquela mensagem para você? Quem pediu? Se for uma propaganda, o seu emissor é o anunciante. É a Coca-Cola, né? A fábrica foi ela que pediu esse anúncio para chegar até você. É a Que Bom, que é a marca de sorvete, é o Colégio Coração de Jesus, eles são seus emissores. Se for um outdoor governamental, quem que é? Prefeitura de Cuiabá, governo do estado do Mato Grosso, governo federal, eles são seus emissores. E você é o receptor. E canal, como eu estava dizendo, quem é o canal? Canal é exatamente o que você usa para se comunicar. O que eu estou usando agora? Minha fala. Então, meu canal de comunicação é a fala. O que você viu na rua lá, a mensagem do governo federal? Onde você viu? No outdoor. Qual é o canal de comunicação? Outdoor. Você está ouvindo uma música no seu fone de ouvido. Provavelmente você ou está com o seu celular, ou está, sei lá, com o seu notebook. Qual é o canal de comunicação? Celular ou notebook, por exemplo. Você está lendo um livro. Qual é o canal de comunicação? O livro. Você está me vendo agora, aqui. Eu estou falando. Numa ordem, eu disse fala porque eu estou pensando em vocês aqui junto comigo. Mas vocês estão em casa. Vocês estão me vendo através do notebook de vocês ou do celular. Então, ele também é um canal de comunicação neste momento. Vocês estão aí e eu estou aqui. Esse canal ele precisa de um código. O que é código? O código é a própria língua, é o próprio idioma. Português, inglês, espanhol, alemão, francês, esses são os códigos. Então, se você usa linguagem verbal em qualquer nível de comunicação, você está... Qual é o seu código? Língua portuguesa. Se for inglês, você está fazendo tarefa de inglês. Qual é o seu código? Língua inglesa. Você está fazendo a tarefa da Edilene de espanhol. Qual é o seu código? O espanhol, a língua espanhola. Ah, professor, tudo bem, é o idioma. Mas quem não fala? Quem é surdo, é mudo, não fala? Quem, né? Como é que faz? Tem gente, mas cego não lê com língua portuguesa, professor. Cego para ler precisa lá daqueles furinhos no papel. Qual que é o código então? Aí muda, né? Se você não usou o idioma, por exemplo, qual é o código que uma pessoa cega usa para ler? O braille. Para ler. Porque para falar ele fala igual a gente, né? Então quando ele vai ler, ele usa o braille. Então nesse momento o código dele é o braille. A pessoa surda que não fala, ela se comunica através de gestos, né? Libras. Qual é o código dela? No caso do Brasil, Libras, língua brasileira de sinais. Ou então, qual é o código que ela usa? Um código não verbal, que no caso são gestos. Aí entra a linguagem não verbal. Linguagem não verbal, vocês sabem que também é texto. Então, quando você vê um quadro, uma pintura, um desenho,
um gráfico que não tem a linguagem verbal, cores, né, como semáforo, não tem nada escrito, qual é o código que é usado aí? Um código não verbal, porque aí não se usou o idioma, certo? E lá em cima vocês estão vendo referente. Por que ele está lá em cima? Referente ao contexto. Observe o que eu falei do Braille agora. Qual é o contexto que você tem que observar para saber se a pessoa que é cega, ela está utilizando o Braille ou a língua portuguesa como código? Você tem que observar a situação. E o referente é isso. Onde acontece esta situação? Se o seu semáforo, você está lá na rua, você vê o seu semáforo e do lado das cores você tem escrito pare, atenção, siga, o seu código é a língua portuguesa, né? Você tem a cor, mas você tem um código verbal ali do lado. Agora, um semáforo que não tem nada, só tem as cores, você só vai ter um código não verbal, certo? Isso é muito importante para nós entendermos as funções. Vocês veem que eu escrevi embaixo, em azul, cada elemento de comunicação. Isso aqui é chamado de elementos de comunicação, de acordo com o senhor chamado Jacobson, né? Você pega o livro lá do Jacobson, foi o Jacobson que percebeu que dentro da comunicação existem todos esses elementos. Esses são elementos de comunicação e cada elemento está associado a uma função da linguagem. Se vocês olharem aqui, vocês vão ter 6 funções. Algumas estão com 2 nomes, exatamente porque ela tem esses 2 nomes. Podem ser chamadas assim: função referencial ou denotativa, função conativa ou apelativa. O senhor está virando aqui para ler na ordem, certo? Senão eu falo tudo fora de ordem para vocês. Função emotiva ou expressiva. A função metalinguística, fática e poética. Função conativa, tá? Cuidado para não confundir com conotativa. Função conativa da linguagem. Essas são as 6 funções e cada uma vocês estão vendo associada a um elemento de comunicação. Aí já eu falo para vocês por quê. Agora vamos nas funções. Cada uma. Função, como eu disse, é finalidade. Para que serve o seu texto? 2 coisas para vocês lembrarem e anotem aí, tá? Agora, pegar o caderninho aí e dar pause no vídeo do professor e anotar bonitinho. 2 coisas sobre funções. Primeira, função é finalidade, objetivo, para que você usa o seu texto. Para que ele vai servir? Para informar? Para só transmitir uma informação? Para explicar alguma coisa? Para transmitir emoção? Para convencer alguém? Essas são as finalidades que vocês estão vendo aqui também do texto. E cada função, ela é predominante em um texto. Todo texto, ele tem mais de uma função. Todo texto, ele tem mais de uma função. Só que uma predomina. Como que, professor, mas se ele tem 2, 3, às vezes até mais, como que eu vou saber qual é a predominante? A função. A função do seu texto é qual? Dentro dessas funções é que você vai marcar a predominância. E a sala está quente, viu, criança? Por isso que o professor está aqui sofrendo. Bom, vamos lá. Primeira, função referencial. Função referencial, o nome já está dizendo. Referencial, referência. A função dela é informar, explicar sobre um termo, sobre um assunto. Ela vai pegar em linhas gerais. Vocês aí estão cheios de tarefas para fazer, né? Aí você diz assim, eu tenho que fazer uma tarefa sobre agora a peste negra de história, lá no século XIV. Então você vai ter que pesquisar. Você vai ter que falar quando foi, como foi, o que foi essa peste negra, por que ela aconteceu, quais foram as consequências. Essa é a função referencial.
ela é explicar. Por isso a linguagem dela tem que ser objetiva, precisa, denotativa. O que nós temos como uma função referencial assim, no seu ápice, vamos dizer? Bula de remédio. Uma bula de remédio é uma função referencial em sua totalidade. Informação precisa. Você compra lá, né? Seu remedinho para dor de cabeça, né? Remedinho para uma disfunção, né? Intestinal, do estômago. Lá vem tudo, né? O que é o remédio, de onde que ele vem, como que ele é feito, como que ele usa, quais os efeitos colaterais, quem que pode, quem que não pode usar. Isso é referência. É como os livros de vocês. Os livros de vocês, de português, de matemática, de história, de geografia, de química, de física, são livros referenciais. Trazem informação, explicam em sua totalidade sobre um termo. A segunda é a função conativa. Olha a função dela. Convencer, persuadir. Eu quero interferir na sua vontade. Aí vem os verbos no imperativo, né? Propagandas, todo texto, toda frase que a função dela é interferir na sua vontade. Ela manda, ela aconselha ou ela pede. São as três formas da gente convencer ou persuadir alguém. Convencer, vocês já sabem, pela razão e pela lógica. Persuadir pela emoção. Estamos vivendo hoje uma época de muita persuasão, né? As pessoas vão tentar convencer os outros utilizando, às vezes, de muita carga emocional. Lembra que eu falei das duas funções em um texto? Vamos pegar só essas duas aqui, função referencial e conativa. Quando você pega uma receita de comida, bolo, qualquer receita, uma receita culinária, você tem algumas funções ali. Aí você pega, qual é a função de uma receita? Explicar, informar como é que você faz para que aquele prato fique pronto e bem feito. Então a função predominante dela é a função referencial. Uma receita, ela explica, ela informa. Porém, você tem uma parte na receita que é conativa, que é o convencer e o persuadir. Que parte é essa? O modo de fazer. Corte tal coisa, pique, lave, frite, triture, leve ao forno por 40 minutos. Essa parte da receita, o modo de preparo, o modo de fazer, é a parte conativa. Só que ela é predominante, aí você está lá na prova. Você tem uma receita e tem que marcar o seu X. Ela é conativa ou ela é referencial em sua predominância? Por isso que as questões de função da linguagem vêm sempre assim no questionamento. Assinale a alternativa em que mostra a função predominante de linguagem no texto. Porque tem mais de uma, né? Às vezes vem até as duas juntas. Qual é da receita predominante? Referencial. A função da receita é explicar, é informar, mais do que te convencer. Ela não quer te convencer em sua totalidade. O convencimento é no modo de preparo. Agora, ela no todo, ela é referencial, certo? A nossa terceira é emotiva. Função emotiva é muito fácil, né? Função emotiva, o trabalho com as palavras mostram isso e a pontuação. Olha quando nós estamos escrevendo lá nas nossas redes sociais. Se você coloca a letra maiúscula e um monte de exclamação, você está gritando. Por isso que não pode, né? Você está gritando, significa que você está se exaltando. Um verbo parar. Um para com ponto final é uma coisa. Um para com ponto de exclamação é outra coisa. E um para com A alongado é outra coisa completamente diferente. Então a função emotiva, ela trabalha o quê? Essa subjetividade, os sentimentos, as emoções. São textos com carga emocional carregada. Isso pode acontecer em poesia, isso pode acontecer em música, isso pode acontecer em textos informativos. A função emotiva pode estar ali presente, né? Vamos pegar, por exemplo, falando de novo da predominância. A oração que Jesus nos ensinou. Presta atenção na fala.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Aí começa o drama. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, parênteses meu agora, né? Tentamos perdoar a quem nos tem ofendido, mas não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Tem uma função emotiva? Óbvio que tem. Você está trabalhando aí, né? Só que qual é a predominância desta oração? Conativa. Você está quase querendo mandar em Deus, né? Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossa ofensa. Deus, né? Você está, né, Pai nosso, santificar, você está querendo interferir na vontade dele. Toda oração, aliás, qualquer tipo de oração, em qualquer tipo de culto religioso, falada ou cantada, ela é conativa. Toda oração é você estar pedindo algo. E aí a carga emocional é maior ou menor. Vamos pegar a oração do Salve Rainha, né? Por exemplo, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A carga emocional aí, ó, ela é muito maior. Porém, ela ainda é conativa. A função predominante das orações é conativa, embora você tenha a emotiva ou expressiva como uma carga muito grande. Onde as funções emotivas aparecem muito fortemente? Textos de teatro, de cinema, de novela, né? Os roteiros, os textos dramáticos, feitos para serem apresentados. E lógico, alguns mais e outros menos. E essa função emotiva, ela vai aparecer em diferentes níveis, né? E você, novamente, observando o contexto, é que vai perceber se essa função emotiva, ela tem uma carga. Olha, todas as propagandas que agora vocês estão vendo sobre a campanha do Fique em Casa do coronavírus, elas são emotivas. Você tem uma frase no final, fique em casa. Aí vem, qual é a função predominante dessas propagandas? Conativa ainda. Porque o foco principal é fique em casa. E o emocional aparece onde? Naquelas reportagens em que você tem pessoas, né, perdendo entes familiares, quando mostra a situação de alguns trabalhadores da saúde. Aí você tem uma reportagem que se utiliza de uma função emotiva predominante, certo? Metalinguagem. Prestem bastante atenção nessa metalinguagem. A função metalinguística, ela tem uma função muito parecida com a referencial. Informar, explicar. Só que enquanto, olha a serra, só que enquanto a função referencial, ela é ampla, ela abre os termos, a função metalinguística, ela é específica. Ela vai explicar uma palavra isolada, como um dicionário. Dicionário é o maior exemplo de metalinguagem que vocês têm. Um dicionário é uma palavra que é explicada por outras palavras. É o que se diz o código explicando o próprio código. Só que esse código não é só palavras soltas. Um termo. Quando você explica um provérbio popular, casa de ferreiro, espeto de pau, o que é isso? Aí você vai explicar. Essa explicação, ela é metalinguagem. Ela não é referencial. Por que ela não é referencial? Porque você está explicando um termo específico. Casa de ferreiro, espeto de pau. Fechou? E aí você dá o significado. Um conceito é metalinguagem. Se você descreve assim, coloca lá no conceito. Por exemplo, a Guerra dos 100 Anos foi um período em que o mundo É um conceito sobre Guerra dos 100 Anos. Metalinguagem. E quando o texto explica o próprio texto? Uma pessoa vai dar um curso de oratória. Ela vai dar um curso de oratória. Ela vai usar a fala para explicar a própria fala. Metalinguagem. Uma pessoa escreve sobre a maneira de escrever. Como é fazer uma crônica, como é fazer
poesia. Muitos poetas fazem isso. Augusto dos Anjos, Fernando Pessoa, João Cabral de Melo Neto, são poetas que trabalham falando sobre a própria arte de fazer poesia, como é difícil. Castro Alves, olha aí, ele meio do bigodinho. Olavo Bilac, quando ele escreve, lendo lá o texto dele parnasiano, longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, que ele aí vai explicando que fazer poesia é a mesma coisa que você lapidar uma joia. Isso é metalinguagem. O que é? Poesia que fala sobre poesia, crônica que fala sobre crônica, texto que fala sobre o próprio texto, metalinguagem. O desenho que fala sobre o próprio desenho. Histórias em quadrinhos, quando acontece aquelas coisas doidas, que o personagem arranca uma linha para passar de um quadrinho para o outro, aí ele fala, mas você não pode fazer isso, volta para o seu quadro, porque ele está explicando como é que se faz a história em quadrinhos. Então você tem aí toda uma informação sobre uma palavra ou um termo. E aí, lembrando de novo, história em quadrinhos, linguagem verbal e não verbal junta. O que uma história em quadrinhos traz na sua totalidade? Com todas aquelas expressões faciais, aquelas frases de cargas emotivas. O que traz? Função emotiva. É a predominância. Aí quando você vai pegando partes da história em quadrinhos, falando, tem uma função metalinguística aqui, tem uma função poética aqui, uma conativa ali, e a serra comendo dura aqui fora, hein? Vai escutar tá lá fora isso, viu? Aqui no corredor. Função fática. Função fática é só o contato. Não existe nem frase ou termo. O que é função fática? É o início. Vou usar, por exemplo, hoje vocês usam muitos emojis, os famosos emoticons, né? Emojis, as carinhas, toda vez que você usa uma carinha daquela para puxar uma conversa, né? Do oi, é função fática. Todas as redes de TV, eles têm um ir e vir para entrar no comercial. Da Globo é o Plim Plim, né? Quando está passando filme. Aí você tem símbolos do SBT, o canal da família, SBT Volta Já. Tudo isso é função fática. Eu quero estabelecer um contato com você. Então eu chamo sua atenção para a conversa. Na poesia, onde que isso acontece? Em muitos casos, Clarice Lispector, em A Hora da Estrela, coloca um trecho de uma conversa entre duas personagens, Macabeia e Olímpico, namorado, que a conversa não desenvolve. A conversa é assim: o Olímpico começa a falar para Macabeia, Macabeia, aí ela responde o quê? Aí ele fala o quê? Aí ela responde o quê do quê? Ele fala o quê, mulher? Você tá louca? Não tem assunto, o assunto não se desenvolve. Aquela conversa do elevador, tem quando a gente está no elevador, aí alguém fala assim, nossa, esse elevador tá quente, hein? Aí outro fala, pois é. Aí o outro, então. Aí o elevador abre, todo mundo sai, mas ninguém falou nada. Essa é a função fática, aquela que o canal comunicativo é colocado no contato, tá? E a última função poética. A função poética, ela pode aparecer, tem esse nome, mas não é só de poesia que ela vive. Lógico que nos textos literários, nos poemas, ela vai aparecer mais. Só que não é qualquer poema não, tá? São poemas em que o trabalho com a linguagem é maior. O que é trabalho com a linguagem? A estética, a forma, a rima, o uso de um vocabulário não comum. O parnasiano fazia muito isso. Os textos parnasianos, em sua maioria, são de funções poéticas, porque ali você está trabalhando com a palavra, com a estética da palavra. Mas não é só na poesia, como eu disse. Uma função poética é você trabalhar essa mensagem. Existem textos em prosa que às vezes têm partes poéticas, que você identifica ali, né, uma passagem, fala, nossa, isso aqui poderia ser transformado em poesia, como uma frase que é transformada às vezes em verso, porque houve ali um trabalho com a linguagem. Quando vocês têm uma marca de produtos, né, uma marca que é um símbolo, ou uma marca que tem aquilo é função poética. Você pega o símbolo da Nike,
o símbolo da Puma, da Adidas. São funções poéticas ali trabalhadas. Aquilo ali tem um significado. Uma propaganda que você usa. Eu mandei um áudio para vocês, não sei se todo mundo ouviu, falando da live, a musiquinha da live, lembra? Aquilo é função poética. O cara, na verdade, ele transformou live nas funções de casa. Live a louça, live a roupa, live a casa. Não aguento mais fazer live. Isso é função poética. A função poética se trabalha com a palavra. Então, a função poética é aquela que se sobrepõe, é quando você percebe que no seu texto, apesar de ser poesia ou prosa, você tem ali um trabalho com a linguagem. Tá? Lembra que eu falei aqui da função metalinguística? Por exemplo, João Cabral de Melo Neto, ele tem um poema que fala assim: fazer poemas é como catar feijões. Espalha-se os grãos sobre a mesa, separa-se os melhores dos piores, lava-se. Aqueles que boiar, você despreza. Aqueles que ficarem no fundo da vasilha, embaixo da água, são aqueles que você leva para o cozimento. O que ele está fazendo aí? Ele está comparando os grãos de feijão com a palavra. Você tem que escolher a palavra, né, para fazer poesia. Aí você fala, qual é a função predominante desse texto? Eu tenho uma função poética? Tenho, óbvio. Ele está trabalhando com a palavra. Porém, eu tenho uma função por detrás que predomina. Lembra? O texto que fala sobre o próprio texto. Função metalinguística. Certo? Essas funções todas, elas agem em uníssono. Por isso que no texto aparece várias vezes. Várias funções diferentes. Como eu estava falando para vocês, vamos dar uma viradinha aqui. Eu falei para vocês copiarem esse gráfico lindo, maravilhoso aqui, né? Olha, o referente, o contexto é a função referencial, o amplo, aquilo que informa, que explica, uma linguagem objetiva, concisa, denotativa. A mensagem é a função poética. Por quê? Porque a mensagem é o próprio texto. Então, quando há um trabalho sobre a mensagem, então você tem uma função poética. Aquela música dos Titãs, o pulso ainda pulsa, aí naquele monte de nome de doença, né? Febre tifoide, ataque cardíaco, disritmia, trabalho com a palavra, é isso aqui, função poética. Depois vocês escutem a música O Pulso dos Titãs, que vocês vão, né, entender melhor isso que eu estou dizendo, do trabalho com a palavra, né? Eles até simulam a respiração, que é o pulso, né, batendo. O canal é a função fática, estabelecer o contato, a comunicação. O código é a metalinguagem, o código falando sobre o próprio código, o texto falando sobre o próprio texto. O emissor, função emotiva, né, centrada em mim, subjetividade, ideias, emoções, sentimentos. E o receptor é a função conativa, como a propaganda. O convencer, o persuadir. Correto? Só lembrando de novo, vamos lá. Atividade de sala, atividade proposta. Crianças, lembrando de um fato. Quando a aula está dada, vocês têm atividades online para fazer. Essa não precisa nem falar, né? Quem não tem o material ainda para fazer atividade online, faça no caderno. Lembrando, eu escrevi isso na atividade, eu vou mandar para vocês. Atividades objetivas daqui, de sala e proposta, vocês podem fazer no livro mesmo. Atividade discursiva, todas elas, todas. Está lá na atividade proposta, mas é uma questão discursiva. Fazer no caderno. Acentuar capítulo, página, coloca o númerozinho lá e põe a resposta. Certo? Até nossa próxima aula, meus amores. Fiquem com Deus. Esmaga o conteúdo. Tchau, tchau.